todo nome. Todo nome, querido, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, tem um nome. E esse nome precisa se render ao nome que está acima de todo nome. Escassez é um nome, falta é um nome, doença é um nome, câncer é um nome. Qualquer que seja o problema, querido, tem nome e precisa se sujeitar ao nome que está acima de todo nome. Esse nome é poderoso, esse nome tem poder, esse nome nunca falhou, não falhou nem vai falhar, querido. Você precisa estar consciente disso nessa noite. Se você chegou aqui e o seu problema tem um nome, a circunstância que está te abalando tem um nome, eu quero te dizer, há um nome que está acima desse nome. O nome de Jesus é poderoso, querido. Ele não pode ser vencido. Nem mesmo a morte segurou Jesus naquela cruz. Ele não está preso, ele não está morto, ele está vivo e ele está operando no meio da sua igreja. Aleluia, aleluia. Ele é invencível, não há outro que se compare a ele. Nenhum outro Deus há igual ao nosso Deus. Não há nenhum nome que se compare ao nome de Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte, que venceu a doença, venceu as dores, venceu todas as enfermidades, querido, para que eu e você hoje tivéssemos vida, alegria e paz. Esse nome tem poder, esse nome é poderoso. Esse nome é fiel, esse nome é verdadeiro. Não há outro que se compare ao dele. Dele é toda a glória, dele é todo o poder, dele é todo o louvor, dele é toda a honra. Aleluia. Você pode dizer, esse nome tem poder. Sabe, se o nome de Jesus tem poder, e se esse nome fosse poderoso na boca de outras pessoas, já era maravilhoso. Mas o nome de Jesus foi dado a mim e a você como autoridade maior. Deus deu esse nome à igreja para que a gente possa exercer a mesma autoridade que Cristo exerceu quando andou sobre essa terra. Você não foi criado para andar derrotado. Você não foi criado para andar pressionado. Você não foi criado para andar acuado por circunstância alguma, meu irmão. Você foi criado para ser um sucesso nessa terra. Sua família foi gerada para ser um sucesso nessa terra. Sua empresa foi criada para ser um sucesso. Seu casamento foi criado para ser um sucesso. Seus filhos foram criados para ser um sucesso. O seu ministério foi criado para ser um sucesso. Tudo na sua vida, querido, foi criado para dar certo. Porque você carrega o nome poderoso de Jesus. Ele venceu para que eu e você fôssemos mais do que vencedores. Ele venceu para que eu e você pudéssemos andar nessa terra como vitoriosos que já somos. Nele nós somos mais do que vencedores. Não há pressão, não há situação que vá te oprimir, não há situação que vá te fazer ficar acuado, porque você carrega o nome poderoso de Jesus. Esse nome no seu coração e na sua boca tem o poder de render qualquer circunstância. Qualquer que seja, saia daqui nessa noite tranquilo. Você foi criado para viver a vida de Deus com o nome poderoso de Jesus. Carregando esse nome e o poder que há nele, você vai triunfar em tudo que você for realizar. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, nós te louvamos por essa noite. Obrigada por esse tempo que você preparou para nós. Obrigada porque a sua palavra será ministrada aos nossos corações. E nós seremos transformados à medida e à forma que você deseja. Obrigada por essa noite, nesse lugar, um ambiente favorável à tua palavra, favorável à tua unção, favorável às manifestações do teu poder, às manifestações do teu Espírito. Obrigada, Pai, porque nós estamos sendo iluminados e nós não sairemos daqui da mesma forma como entramos. Nós estamos aqui porque queremos andar segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Nós queremos acertar e não errar. Nós seremos transformados, nós seremos aperfeiçoados para viver a tua vontade nessa terra, nessa noite. Em nome de Jesus. Queremos levar os nossos ouvidos, o nosso coração e os nossos olhos somente a ti, voltados a ti. Não seremos distraídos, mas seremos iluminados pela sua palavra e pela tua doce unção nessa noite. Em nome
de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar aí no seu lugar. Obrigada, gente. Vocês foram maravilhosos. Aleluia. Glória a Deus. Cadê os crentes de Teresina? Tem crente aí? Tem o povo mais avivado desse estado, está aqui dentro dessa igreja hoje? Glória a Deus, que bênção, irmãos. Que alegria estar com você nessa noite, noite de ceia, noite de nós lembrarmos o que Cristo fez, lembrarmos o sacrifício que foi feito ali naquela cruz em nosso lugar, mas também de lembrarmos que o mesmo Cristo que morreu naquela cruz e ressuscitou, prometeu vir buscar uma igreja gloriosa, e nós seremos juntamente com Ele, levados aos céus, e nós viveremos para sempre com Ele, irmãos. Essa é a nossa certeza de que Ele morreu, Ele está vivo, mas que Ele virá buscar a sua amada igreja. Amém. Nós vamos lembrar disso nessa noite, vamos participar da ceia. Será um momento maravilhoso. E eu tenho certeza de que isso será avivado dentro de você. A certeza de que você está aqui, mas você não é daqui. De que você está aqui, mas a sua vida é a eternidade. E você será levado para lá, muito em breve, porque Cristo está voltando. Amém? A sua igreja será arrebatada muito em breve, queridos. Isso é a nossa certeza. O relógio está batendo cada vez mais rápido. Está cada vez mais perto, está cada vez mais próximo. Certamente, os dias estão abreviados. E logo nós seremos juntamente com Cristo levados nas alturas. E essa vida vai ser realmente só a passagem de cada um de nós. Nós seremos levados a uma vida na eternidade, cheia de glória. Amém? Você tem essa expectativa? É preciso que nós estejamos com isso vivo no nosso coração. Afinal de contas, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nada do que essa vida propõe, nada do que nós vivemos aqui, quer seja bom ou ruim, tem maior poder do que a eternidade que nos aguarda. Nós somos seres eternos, amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Queria começar falando um pouquinho sobre como foi o chá de mulheres ontem. Quem estava aqui no chá das virtuosas? Irmãs, foi maravilhoso, não foi não? Quem esteve aqui é testemunha, foi bom demais. Tinha homem querendo poder participar do culto, mas só podia os irmãos que estavam aqui servindo no louvor, né? O restante teve que ficar só olhando ali de fora. Foi bom demais, irmãos. O Deus preparou para nós uma palavra maravilhosa, um tempo de adoração e de louvor. Tivemos muito tempo de comunhão, foi muito divertido. Boas risadas nós tivemos aqui ontem. E eu quero te estimular, você que é mulher, que não estava aqui, que não participou, a nas próximas programações você fazer parte do que Deus está fazendo, através das mulheres nessa cidade. Amém? Certamente, Deus está nos marcando para marcar outras. Ontem nós tivemos 3 conversões, 3 novas vidas aqui, pessoas das mais diferentes esferas, das mais diferentes idades. E o Senhor está fazendo algo glorioso por meio das mulheres nessa terra. Você precisa fazer parte disso. Amém? Então eu conto com você que é mulher para estar comigo e com as demais irmãs nas próximas programações. 2023 está chegando e nós vamos ter muita coisa maravilhosa através das mulheres aqui nessa igreja. Vamos causar algo grandioso nessa terra. Amém? Então eu queria só pontuar isso, comentar com você. E queria pedir para que você começasse abrindo sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37, no verso 20. A Bíblia nos conta sobre a história de José. Quem já ouviu falar sobre José? A Bíblia nos fala sobre a história de José. E nesse ponto especificamente, a gente vê que José havia tido sonhos. Esses sonhos ele contou para os seus familiares, contou para os seus parentes. E isso gerou um problema para José, porque muitas vezes quando nós compartilhamos a coisa certa com as pessoas erradas, nós passamos por problemas. E José passou por isso porque compartilhou no tempo errado com as pessoas erradas sobre o que Deus havia o revelado através dos sonhos que teve. No verso 20, a Bíblia vai contar o que aconteceu depois de José ter contado os sonhos que ele disse que teve para a sua família. Seus irmãos enciumados, seus irmãos com inveja, motivados por essa inveja, fazem algo terrível. E diz assim a palavra de Deus, diz: vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos.
Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não tiremos a vida dele. Rúben era o filho mais velho de Jacó, o irmão mais velho de José. E Rúben teve naquele momento a sabedoria de não matar, não tirar a vida do seu próprio irmão, mas também ele deu uma outra ideia. A Bíblia diz no verso 22 que ele disse o seguinte: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Rúben deu a sugestão de os irmãos, em vez de matarem José, que era a pretensão deles, Rúben disse: vamos jogar ele nesse poço. Porque Rúben queria livrar José de morrer, mas também queria depois tentar trazer José de volta para o pai. E a Bíblia diz que ele deu essa ideia, mas logo que chegou José aos seus irmãos, eles tiraram ele da túnica que ele vestia, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que ele trazia. No verso 24 diz: e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ou seja, José foi despido, tiraram a roupa de José, arrancaram as vestes dele e jogaram aquele menino dentro de um poço sem água. Se tivesse água, ainda dava para ele tentar boiar, mas era um poço sem água, certamente José tinha tudo para sair dali muito machucado. No verso 25, a Bíblia diz: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos israelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne, e nossa carne. E os seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. A Bíblia fala que houve ali uma outra ideia de tirar José de dentro daquele poço e não deixar ele lá, mas vender José. Não bastava a ideia de ter tentado matar José, agora a ideia de deixar José preso dentro do poço, nu, com toda a vergonha que era própria daquela situação. Um dos irmãos tem a maravilhosa ideia de não somente deixar ele dentro do poço, mas pegar José e vender ele para o povo ismaelita, vender ele como escravo. E aqui a Bíblia conta que de fato isso aconteceu, os irmãos concordaram com aquela ideia que veio de Judá. E a Bíblia diz no verso 28, que os mercadores midianitas passaram ali, e os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E eles levaram José ao Egito. Depois, se você continuar lendo a história, você vai perceber que Rúben, ele volta ali àquela cisterna na tentativa de recuperar, de resgatar José. Mas quando ele chega lá, a cisterna, o poço está vazio. E ele já não pode fazer nada para ajudar o irmão. Ele fica em desespero naquela situação, já não há como recuperar José. Essa é a história de José, começa dessa forma. Nós vemos José sendo um menino da sua família ali, lidando com sua família, um menino que tem sonhos e revelações de Deus. Alguém a quem Deus queria revelar o que haveria de vir. E, de fato, a gente pode ver pela Bíblia que José é uma certa figura de Jesus, porque assim como também Jesus foi vendido pelos seus irmãos por algumas moedas de prata, assim também foi com José. Assim como José foi envergonhado, despido, vendido ali como escravo, também Cristo se fez escravo em nosso lugar. Há uma figura, há uma semelhança na história de José para revelar aquilo que haveria de vir sobre Jesus ou com Jesus. A gente vê que a Bíblia, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, em geral, ela mostra uma sombra do que de fato Deus gostaria de se revelar e de fazer. E aqui é assim também, existe esse aspecto da história de José, mas nessa noite eu quero me ater ao fato de a história de José falar da história de José. Amém? E aqui a gente vê que ele passa por isso. José é vendido, trocado por mercadorias, ele é levado como escravo, ele é despido ali, envergonhado, perde os seus irmãos ali, é rejeitado pelos seus e vai para uma situação onde ele era parte de uma família, junto com seus irmãos, e de repente José agora é um menino que é escravizado. Escravizado por um povo estranho, por um povo que é estrangeiro ao convívio de José. Ele agora está num cenário desesperador. E eu quero mostrar para você, querido, que mesmo José começando sua história nessa situação de desespero, nessa situação contrária ao que Deus havia mostrado a ele, nesse processo pelo qual José passou, nós vamos descobrir ao longo dessa noite que Deus era com José.
E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Deus é com você. Deus é contigo. Mesmo que José tenha passado por aquilo que ele passou, mesmo que José tenha sido vendido, mesmo que José tenha se tornado escravo, mesmo que José tenha sido rejeitado pelos seus irmãos, tirado dos seus pais, a Bíblia fala que Deus era com José. E às vezes a gente não entende por que certas circunstâncias difíceis acontecem com as pessoas que são de Deus e que têm Deus junto com elas. No verso 1 do capítulo 39, eu gostaria que você abrisse lá, passasse um pouco mais adiante, você vai entender melhor aquilo que Deus está tratando conosco nessa noite. Gênesis 39, no verso 1. A Bíblia conta que José, agora como escravo, ele é levado à casa de um homem que chama-se Potifar. Esse homem era um oficial de Faraó, um comandante da guarda, né, um egípcio, que comprou José dos ismaelitas. Ele foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, e agora a gente vê que José foi comprado por um egípcio. E esses ismaelitas tinham levado ele para lá. No verso 2 a Bíblia diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Ora, pense comigo, querido, por um instante, como alguém que é escravo pode ser próspero? Como alguém que foi vendido pelos seus irmãos e agora vendido novamente pelos ismaelitas que o tinham comprado, agora vendido a um homem chamado Potifar, um comandante da guarda, o que nos dá a ideia de que era alguém com muita autoridade, mas certamente alguém também violento. A Bíblia fala que José estava ali na casa de Potifar, mas era notório que o Senhor era com José. E isso fazia com que José fosse um homem próspero. Como pode alguém prosperar sendo escravo? Como pode alguém prosperar num cenário como esse? Depois da humilhação de ter sido vendido nu, depois de ele ter sido entregue aos ismaelitas, aliás, depois de ele ter sido entregue aos egípcios, a Bíblia relata que Deus era com José. Quem diria que alguém que passa por tamanhas dificuldades, por situações tão horríveis, pode ter Deus com ele? Às vezes as pessoas pensam, irmãos, que o fato de nós termos Deus conosco, de Deus estar conosco, vai mostrar para nós uma vida de mar de rosas, de flores e nuvens cor-de-rosa. De fato, querida, a vida com Deus muitas vezes vai nos colocar, mesmo estando com Deus, em cenários que parecem inóspitos, cenários que parecem difíceis. De fato, Jesus não nos prometeu uma vida assim perfeita, toda colorida como os livros e gibis. Não, a Bíblia não nos fala sobre isso. No entanto, nós sabemos e podemos ver, assim como foi com a história de José, que mesmo nos cenários mais difíceis, mesmo nas circunstâncias que possam vir sobre nós, mesmo que o cenário não seja favorável, se Deus está conosco, nós temos plena condição de prosperarmos e de demonstrarmos que Deus é conosco. Sabe, as situações difíceis não são planejadas por Deus. Quando José sonhou o que sonhou e contou para sua família, não estava no sonho de José esse cenário tão ruim. Deus não revelou para José ele sendo escravizado. Deus não revelou para José ele se tornando servo lá de Potifar. Deus não revelou isso para José. No entanto, queridos, mesmo isso acontecendo, o plano de Deus não se deixou ser descumprido por causa das circunstâncias. Mesmo no meio das dificuldades, o Senhor era com José. Mesmo nos dias maus, o Senhor era com José. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos tempos maus, o Senhor é conosco. Mesmo nos dias maus, nas circunstâncias mais difíceis, Deus é com você. Qual é a diferença, Samere, de quem tem o Senhor e quem não tem? Qual é a diferença de pessoas que têm Deus e que Deus é com elas, para as pessoas que não têm Deus com elas? A diferença no meio desses cenários, queridos, não são os cenários, mas é o fato de que Deus sendo com alguém, esse alguém está pronto para triunfar, para prosperar e para demonstrar a presença de Deus. Pessoas que não têm Deus, elas vão passar pelos mesmos problemas. Certamente, pessoas que não têm Deus também vão passar por cenários que você passa. A diferença entre você e elas é que você tem Deus com você. José tinha Deus com ele. Algumas pessoas percebem e veem que mesmo Deus estando com José, situações difíceis aconteceram e elas pensam, como pode Deus ser com José e tudo isso acontecer? Como Deus permitia isso com José?
Como Deus não interferiu nesses cenários? Ei, queridos, a Bíblia mostra que o tempo todo Deus fazia com que José fosse promovido, Deus fazia com que José fosse elevado, mesmo nos cenários difíceis. Se você for estudar a história de José, você vai ver, como a gente vê aqui no verso 3, que a Bíblia diz assim, ó, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê, ou seja, alcançou José favor diante de Potifar, o Senhor a quem ele servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. José era um escravo nu, vendido aos ismaelitas, depois ele foi para as mãos de um egípcio, na casa desse egípcio, porque ele fazia as coisas prosperarem, porque Deus era com ele. Potifar percebeu, eu preciso colocar esse homem para cuidar dos meus negócios. E José, de um escravo comum, se tornou o mordomo da casa, aquele que gerenciava os negócios, aquele que gerenciava os recursos, aquele que administrava o que acontecia dentro da casa de Potifar, porque Deus era com ele. Sabe, Deus não tirou José nessa condição de escravo. Deus não tirou José do emprego. Deus não tirou José da mão do patrão que ele tinha naquela ocasião. Mas Deus o fez prosperar, mesmo diante daquele cenário. A Bíblia diz que, desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Agora deixa eu te perguntar, querido, Deus tinha aliança com os hebreus ou tinha aliança com os egípcios? Deus tinha aliança com quem? Com os hebreus. Deus não tinha aliança com os egípcios. Mas porque um hebreu estava dentro do lugar que era do egípcio, tudo o que o egípcio tinha era abençoado por causa do hebreu. Sabe o que isso significa, meu filho, minha filha? Não é porque você está trabalhando onde você está, não é porque você mora onde você mora, não é porque você está na família que você está, não é porque você está na cidade que você está, que você não vai prosperar, porque a bênção de Deus está sobre você, para que qualquer lugar onde você vá seja abençoado por sua causa. Porque Deus é com você, aquilo que você faz, aonde você faz, com quem você faz, é abençoado. Tudo em que José colocava as mãos, prosperava. A bênção do Senhor estava sobre ele. Tudo o que Potifar tinha, tanto em casa como no campo, prosperava. José administrava as coisas da casa. Mas tanto o que tinha na casa como no campo, prosperava porque José estava lá. Deus era com José. Deus, além de fazer José próspero, se mostrava para que as pessoas pudessem reconhecer que Deus era com ele. Ei, além de você ser próspero, onde você está, as pessoas vão reconhecer que Deus é com você. Até um egípcio, adorador de deuses estranhos, reconhecia que Deus era com José. Que tamanha bênção havia sobre José, querido? Que tamanha bênção havia sobre a casa daquele homem por causa de José? Porque José tinha Deus com ele. O que poderia ter Deus no escravo? O que poderia ter de Deus num escravo? O que poderia ter de Deus em alguém que foi vendido nu pelos seus próprios irmãos, rejeitado pelos seus próprios irmãos? Como alguém podia dizer que Deus estava envolvido nisso? Como alguém podia dizer que Deus estava lá? Mas Deus não só abençoou José, como abençoou o egípcio por amor de José. Ei, Deus pode abençoar pessoas por amor a você. Porque Ele é com você. Pessoas são abençoadas por seu intermédio. Aleluia. Deus hoje, querido, Ele não é apenas com você. Eu vou já falar um pouco sobre isso. Mais tarde, José voou mais alto ainda. A Bíblia fala que por ele ser bem-sucedido, por ele ser um homem de acordo com aquilo que Deus esperava que ele fosse, a Bíblia mostra que José passou por situações difíceis ainda mais. A mulher de Potifar chega para José, tenta seduzi-lo. Ele rejeita aquela mulher, ele diz, eu não faria tamanha coisa contra o meu Deus, eu não faria tamanha coisa contra o meu Senhor. E mesmo ela seduzindo, tentando assediar José, a Bíblia fala que ela toma as vestes de José na mão, ou seja, de novo, José é colocado numa situação de vergonha, e de novo José tem que sair despido, nu, porque a mulher tentou seduzi-lo e ele não quis. Ele ficou naquela situação, a mulher de Potifar tentou seduzir José. José se negou àquilo. José saiu daquela cena. E pode ser que alguém olhe para José ali, assim como às vezes olha para si mesmo e pensa, meu Deus, agora José não tem mais nada mesmo. De novo as coisas estão dando errado para ele. De novo as coisas estão saindo do lugar.
Mesmo que Potifar olhasse para ele com um olhar favorável, mesmo que tudo fosse, como eu posso dizer, situações de promoção para José, a gente vê nesse momento que José passa por uma situação de acusação e de injustiça. Agora o cenário piorou, porque Potifar acredita no que a mulher disse. Potifar acolhe a acusação daquela mulher e acredita que realmente José deveria ser aquele homem que estava assediando ela. José agora é preso. Olha que bênção. José sai de escravo para preso. Escravo e preso. É uma bênção, não é? Mais tarde, José é preso. E além de ele ter chegado lá como um mendigo, agora ele é um mendigo e também é acusado de estupro. Agora, além de escravo, ele também é acusado de assédio. Agora, além de ter passado por tudo que passou nas mãos dos irmãos, nas mãos dos ismaelitas, agora ele também vai precisar passar por tudo que passa nas mãos dos guardas da prisão. José vai para a prisão, queridos. E a Bíblia diz que mesmo na prisão, José prospera. José começa a ter revelações de sonhos das pessoas. O copeiro-chefe está preso lá. O padeiro-chefe está preso lá junto com José. Não dá tempo de eu abrir todos os textos. Mas se você continuar lendo Gênesis, você vai ver a história de José nos detalhes. E ele está ali dentro daquele cenário da prisão. Tem presidiários junto com ele. Pessoas presas junto com ele. Não sei se por motivos justos ou injustos. A Bíblia não me dá detalhes sobre isso. Mas o fato é que tem pessoas presas lá. E José, quando vê aquele cenário, as pessoas começam a ter sonhos ali, e porque Deus era com José, José tem as revelações. José continua preso lá. Sabe, é interessante porque Deus não tira José de lá, mas Deus se mostra com José lá mesmo. Sabe, tem situações que eu e você vamos viver na nossa vida, que Deus não vai nos livrar delas, mas Deus vai se mostrar fiel conosco no meio delas. Deus quis se mostrar fiel para com José nos cenários mais difíceis. Quer seja na prisão, quer seja como escravo, quer seja como preso. José continuava demonstrando que Deus era com ele. José continuava fiel ao Senhor. E Deus continuava fiel a José. Você está comigo? Gênesis 39, no verso 6, diz o seguinte: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que ele se alimentava. José era formoso de porte, de aparência. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Essa é a cena onde a mulher de Potifar tenta assediar a José. No verso 8 diz: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sabe, eu fico imaginando se José tivesse pecado ali naquela ocasião com a mulher de Potifar. Como a história dele teria mudado, se ele não tivesse resistido àquela situação? Como seria a história de José? Será que nós contaríamos a história de José nos dias de hoje? Será que nós saberíamos que Deus era com ele, se José tivesse cedido à tentação? Certamente que não, irmãos. Se você seguir na sequência, você vai ver que lá na frente, no capítulo 41, se você puder chegar lá, capítulo 41. Você não tem problema em ler a Bíblia, não, tem? Glória a Deus. Às vezes, irmãos, tudo está indo bem, estava tudo muito bom, né, na casa de Potifar, estava tudo dando certo, e de repente algo ruim acontece. Mas saiba, mesmo em meio a situações difíceis, Deus continua sendo o mesmo, Deus continua sendo com você. Assim como Ele continua sendo conosco, Deus continuou sendo com José, mesmo nos cenários mais difíceis. E sabe, não importa o seu humor, o que você faça, mesmo numa situação ruim, Deus continua sendo Deus com você. O que é interessante, irmãos, olhar na história de José é que ali a gente aprende o segredo do sucesso. Algumas pessoas perguntam qual é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é Deus estar com você e você estar com Deus. O segredo do sucesso não é você estar no lugar A ou B, não é você estar na posição A ou X, mas é você estar com Deus e Deus estar com você. Se Deus está com você e você está com Deus, você pode ter certeza, você será bem-sucedido. O segredo do sucesso não é outro, irmão. O segredo do sucesso é estar com Deus e Deus estar com você. Estar com Deus é o que vai fazer você resistir aos cenários como José também resistiu. Estar com Deus é o que vai fazer você, mesmo no meio do pior lugar, na prisão, nos dias que José viveu, José ter as revelações de Deus que ele teve.
No verso 1 do capítulo 41, deixa eu ver se é esse mesmo. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após isso, elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Olha para mim um instante, deixa eu te falar. Agora José está lá na prisão. Faraó, a pessoa do mais alto comando daquele lugar, tem um sonho. E a Bíblia fala, irmãos, que o sonho desse homem ninguém podia interpretar. Que ele buscou em todo o Egito alguém que pudesse dar a solução do sonho dele. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes as pessoas estão buscando em todo lugar dessa cidade alguém que possa trazer uma solução. Mas a resposta está com você. A resposta está com você. Muitas vezes as pessoas vão ter problemas que elas vão procurar alguém que interprete. E você está com a solução e a resposta. Você tem, querido, a resposta certa. Agora é interessante porque José tinha vivido com o copeiro e com o padeiro dentro da prisão. E por 2 anos isso continuou. Sabe, não foi uma coisa rápida. Não foi um estalar de dedos. Houve um processo para que José saísse do poço, depois para a prisão, depois para o palácio. Alguém sopra o nome de José aos ouvidos de Faraó. Alguém diz para Faraó, olha, tem alguém que pode interpretar o teu sonho. Alguém esqueceu de José, mas alguém lembrou de José. Pode ser que alguém tenha esquecido de você, meu irmão, mas certamente alguém lembrará do seu nome. Alguém vai lembrar que você tem a resposta que alguém precisa. A Bíblia fala que estando Faraó muito indignado contra os seus servos, no verso 10, e pondo sob a prisão na casa do comandante da guarda, isso é o copeiro-chefe contando para Faraó, pondo sob o comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Alguém lembrou o nome de José. Alguém mandou chamar José. Sabe, querido, nos momentos que você menos espera, um dia igual a todos os outros, estava lá José na prisão como todas as vezes ele estava. Alguém, num dia como outro qualquer, chama o seu nome. Alguém, num dia como outro qualquer, lembra de você. E José foi lembrado e chegou naquele lugar. Só que antes dele chegar, ele se preparou. E a pergunta, querido, para mim e para você, é que às vezes nós temos a certeza de que Deus é conosco. Muitas vezes nós sabemos que Deus está conosco onde nós estamos e que nós estamos com Deus. Mas será que nós estamos nos aprontando, nos preparando para as oportunidades que estão prestes a surgir? José se preparou para a oportunidade que bateu à porta dele. A Bíblia diz que ele foi, correu, fez a barba, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Porque diante de reis você não se apresenta de qualquer jeito. Diante de um faraó você não se apresenta de qualquer jeito. Você não pode entrar no novo tempo com as mesmas vestes do tempo antigo. Você não entra no palácio com roupa de prisão. Você não entra no palácio com aspecto de prisioneiro. Deus já tirou você da prisão onde você um dia viveu. Deus já te livrou da escravidão. Deus já te livrou da prisão que você vivia no pecado. Chegou o tempo, querido, de você deixar isso ficar tão notório no seu rosto, no seu corpo, que as pessoas vão ver. Deus é com ele. Ele já pode entrar no novo tempo.
Tem crente que parece que acha bom ficar com cara de tristeza. Parece que acha bom mostrar que estou passando por um problema mesmo. Estou passando por uma crise mesmo. E faz questão de deixar isso estampado. Ei, querido, você vive segundo a sua realidade espiritual e não a sua realidade natural. Deus já tirou você do lamaçal onde você viveu um dia. Deus já trouxe você para uma nova fase, uma nova estação. Mostra que você está nessa nova estação mesmo. Quando alguém vê você indo bem e sendo bem sucedido, é Deus quem aparece em você. Quando José prosperava, não era José que era louvado, mas Deus era louvado porque as pessoas viam, Deus é com José. Deixa as pessoas verem que Deus é contigo. Deixa as pessoas perceberem que você está mesmo com Deus o tempo todo. Aleluia, aleluia. E a Bíblia fala que José, então, ouve o sonho de Faraó. E ele vai dar a resposta sobre o sonho. Ele traz a interpretação para o sonho de Faraó. Ele diz exatamente como as coisas iriam acontecer. E segundo aquilo que Deus o revelara, José contou para Faraó. E no momento em que José conta a história para Faraó, conta como aquilo deve se suceder, como deverá acontecer todos os fatos que o Senhor havia revelado para Faraó, Faraó imediatamente coloca ele sobre os administradores de toda a terra. Faraó imediatamente promove José. Faraó imediatamente coloca ele para ficar acima das outras pessoas que estavam naquele lugar. Faraó coloca José numa condição que é muito superior à que ele tinha de filho lá atrás. Agora ele tem a posição de ser o governador do Egito. Um menino que saiu da prisão, da escravidão, foi para um lugar onde era mordomo, mas continuava escravo. Saiu de lá da escravidão e foi para a prisão, mas da prisão ele saiu para o palácio e se tornou o governador do Egito. Sabe, eu fico imaginando se José não tivesse aproveitado bem os processos. Se ele não tivesse passado por tudo isso, como ele poderia sobreviver? Como será que José pensava enquanto passava por aquilo, irmãos? Será que José ficava ali pensando, Deus me abandonou, Deus me deixou nessa situação, Deus está permitindo que eu passe por tudo isso. Ei, querido, Deus não tem nada a ver com o mal que acontece conosco. Deus, na verdade, quer se mostrar forte para com aqueles que têm um coração segundo o dele. Sabe, se o mal acontece com alguém, mesmo alguém que é crente, não foi Deus quem causou, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não toma nada de ninguém, Deus não coloca ninguém em enfermidade, Deus não coloca ninguém à prova, nem em leito algum. Mas no meio desses cenários, Deus se mostra forte e tira você de lá. Pode ser que não tenha sido no primeiro dia, no segundo dia, não foi no primeiro mês, não foi no segundo mês, mas no segundo ano, José saiu da prisão. A prisão, querido, não é um lugar de permanência para crente nenhum. Ninguém foi criado por Deus para viver aprisionado numa doença, na falta, na escassez, na dificuldade. Não, não. Deus não nos criou para isso. Deus não criou você para isso. Deus criou você para prosperar onde quer que seja, independente de qual seja o cenário. Deus quer te fazer o bem. Ah, Sameri, mas você não sabe como é difícil para mim. Você não tem noção do que está acontecendo com a minha vida. Você não sabe que as pessoas tramam contra mim. Sabe, queridos, a Bíblia diz no Salmo 118, no verso 6, diz o seguinte. Salmo 118, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor está comigo. Portanto, não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Ei, se o Senhor está contigo, o que você deve temer? Você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Ah, eu não tenho, você não sabe como é a situação, Samir, as pessoas me perseguem, as pessoas vêm contra mim. Ei, o que eu vou temer dos meros mortais? Se o Senhor dos exércitos está comigo, se o Deus Todo-Poderoso está com você, querido, nenhum mal vai te suceder, nada vai chegar até você. Ah, mas tem aí, mesmo que não sejam pessoas, mesmo que não sejam situações envolvendo pessoas, tem as dificuldades da vida, né? Tem aí o Covid voltando, meu irmão, que conversa é essa? Se esse vírus é mortal, Deus não pode ter nada contra nós. Se Deus é conosco, se Ele está conosco, o que nos podem fazer os meros mortais, inclusive os vírus? Se Deus é comigo, o que me pode fazer um mero mortal? Se Deus é comigo, o que me pode fazer coisa alguma? Eu vou temer o quê? Se Deus está comigo, Ele é a minha proteção, Ele é a minha segurança, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha cura, Ele é a minha saúde.
Não são homens, não são objetos, não são coisas, não são lugares. O Senhor é a minha fortaleza. Se Deus está comigo, como eu vou temer alguma outra coisa? Ah, quer dizer que você não tem medo, não? Não, não tenho medo. Não temerei, o Senhor está comigo. O que me podem fazer os meros mortais? Sabe, querido, Deus é poderoso o suficiente para reverter tudo o que o homem possa fazer a alguém ou a algum dos seus filhos. Naquela ocasião, todos tentavam tramar algo contra José. Mas Deus revertia cada vez que as pessoas pensavam vencer José de alguma forma. Deus revertia o cenário, Deus revertia a situação. E o que era para amaldiçoar e matar José se tornava a promoção que ele precisava. Ei, querido, aquilo que parece ser o fim para você é o começo do novo tempo que Deus está estabelecendo. Não precisa temer nada. Mesmo no pior cenário, Deus pode mudar. Deus pode reverter. Deus pode transformar o cenário para te favorecer. Deus está com você. Por que você vai temer alguma coisa? Ah, está todo mundo falando aí de novo, nessas circunstâncias de doença. Ah, as pessoas estão falando sobre a crise, mudanças políticas. O que temerei eu se o Senhor está comigo? Ei, querido, isso precisa ser a tua confissão diária. O que eu vou temer se Deus está comigo? Eu não temerei o homem mau, eu não temerei a tentativa de homem perverso, eu não temerei as armadilhas do diabo, porque Deus está comigo. Mas tem crente que vive mais por medo do que por fé. Se Deus é com você, o que você vai ter medo? Não, mas a gente tem que se precaver, né? Diante das coisas que estão vindo. Se você está pensando que você pode se precaver de alguma forma, é porque a sua confiança está na sua precaução e não no Deus a quem você diz que serve. É uma confiança disfarçada, é um medo disfarçado de fé, é um medo disfarçado de confiança. Aí a gente fica com um discurso bonito querendo mostrar, não, mas eu estou em fé, é só porque assim, a nossa parte a gente tem que fazer, é? E Deus precisa da sua parte? Será que Deus precisa da sua parte? Eu disse ontem aqui para as mulheres, eu vou dizer de novo. Deus não precisa da sua mão, é a sua mão que precisa de Deus. Não é a sua mão que Deus está lá precisando. Eita, se Ele fizer alguma coisa eu vou poder fazer. Não, Deus não precisa da sua intervenção. Você é que precisa da intervenção de Deus. Se eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida, o que pode a minha mão fazer? Pode eu trabalhar do jeito que for, querido, se não tiver o Senhor por trás da minha vida, não vai adiantar de nada. Agora o crente, porque sabe que a mão de Deus está sobre ele, assim como estava sobre a vida de José, porque Deus era com ele, pode ser que ele nem trabalhe tanto, às vezes ele nem faz tanto, mas ele prospera mais do que o que faz muito. Tem gente se acabando de trabalhar, trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem tempo para a família, não tem tempo para coisa nenhuma. Morre de trabalhar, até que o trabalho mata ele. Agora, se você sabe que a mão do Senhor está sobre a sua vida, você percebe, mesmo que eu faça pouco, a mão de Deus está sobre mim, me impulsiona, me coloca para ir além, porque o Senhor está comigo, Deus está comigo, eu posso prosperar. A Bíblia tem vários relatos, irmãos, de pessoas que se tornaram riquíssimas porque Deus era com elas. Porque Deus é com você. Ah, mas a nossa parte a gente tem que fazer? Como eu disse, Deus não precisa da sua parte, mas a sua parte você faz, como por exemplo trabalha, porque a Bíblia diz que a gente deve trabalhar. A gente trabalha para cumprir princípio, não é para que Deus abençoe a gente, porque Deus já nos abençoou. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Deus não vai fazer mais nada do que o que Ele fez. Ele já fez, está feito, acabou-se. Agora, para você desfrutar de certas coisas, requer certos níveis de maturidade, certos níveis de fé, é fato. Você está comigo? Mas quando Deus é com você, você não precisa temer. 1 João 4, no verso 4 do capítulo 4, diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O que há no mundo, maior é o que está em nós. O mundo está em crise, maior é o que está em nós. O mundo está em confusão, maior é o que está em nós. O mundo está cheio de conflito, nós estamos em paz porque maior é o que está em nós. Se o mundo anda em doença, nós andamos em saúde porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós.
Romanos 8, no verso 31, você não precisa abrir lá, eu vou citar para você. Romanos 8, no verso 31, tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar. Diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem pode ir contra você? Porque você vai temer o que os meros mortais venham a fazer. Tem crente que anda assustado, não pode sair na calçada de casa, porque tem que ter cuidado, é muito assalto, é muita coisa. Ei, Deus é por você ou não é? Não, porque não posso chegar tarde, não, porque se eu chegar tarde é muito perigoso. E de manhã também não é perigoso? Bandido faz a mesma coisa de noite ou de manhã. A questão não é se o bandido vai trabalhar ou não vai. A questão é se Deus está trabalhando por você. O ladrão trabalha, mas Deus trabalha muito mais, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. A Bíblia diz no verso 32 de Romanos 8 mesmo, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, por acaso, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou nem o seu filho, ei, você daria seu filho para morrer por alguém? Claro que não. Só que a Bíblia diz que Deus não poupou nem mesmo o seu filho. Ora, alguém que dá o seu filho, por um acaso, não vai dar junto com esse filho, que era o melhor dele, todas as outras coisas? Se Deus é com você, querido, o que você vai temer? Se Deus é com você, se Cristo foi dado em seu favor, se Deus não poupou o seu próprio filho em seu lugar, quais são as coisas que vão te faltar? Absolutamente nada. Mesmo na antiga aliança, queridos, nós lemos lá em Salmos 118, mesmo na antiga aliança os homens tinham consciência de que se Deus era com eles, era o suficiente. Quando o salmista escreve lá em Salmo 118, como nós lemos, ele diz assim, se Deus está comigo, se o Senhor é comigo, o que eu temerei dos meros mortais? Se eles sabiam disso na antiga aliança, sem ter conhecido Cristo, que se mostrou como o Deus visível, ele era a imagem do Deus invisível. Ele fazia exatamente o que viu o Pai fazer. Deus era a manifestação total dele em Cristo. Cristo era a manifestação de quem Deus era. Se eles não conhecendo Cristo, se não tendo conhecido um homem que por onde passou, curou a todos os oprimidos do diabo, libertou a todos, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Atos 10, 38 diz exatamente isso. Então, se mesmo na antiga aliança, não tendo visto Jesus, as pessoas sabiam que estar com Deus e Deus estar com elas era suficiente. Quanto mais na nova aliança, irmãos. Quanto mais na era da igreja, quanto mais nos dias de hoje, será que nós não temos plena condição de crer que Deus é conosco? E se Ele é conosco, nada vai nos fazer mal. Onde está a nossa confiança, irmãos? Onde está a nossa confiança? Será que nós estamos lançando a nossa confiança no Deus que está conosco? Ou será que nós estamos lançando a nossa confiança nas situações que estão conosco? No problema? Às vezes a gente está acreditando mais no problema do que no Deus que traz a solução para todo problema. Para de falar do seu problema, começa a falar do seu Deus. A Bíblia conta no verso 38 de Gênesis 41 que Deus colocou José num lugar mais alto. Faraó olhou para ele e disse aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Sabe, é para as pessoas olharem para você que é crente e dizer assim, rapaz, será que a gente encontrou uma pessoa como ele? Será que a gente encontrou uma pessoa como ela, em quem claramente está o Espírito de Deus? Será que as pessoas quando olham para mim e você, elas percebem quem está conosco? Ou será que quando elas olham, elas percebem assim, eita, fulano lá vem, chega carregado de um monte de problema, vixe. Será que quando você chega, as pessoas pensam, eita, chegou o solucionador das causas impossíveis? Das causas impossíveis? Se você anda com o Deus que é o Deus do impossível. Então, se há um problema impossível de ser resolvido, esse problema é para ser resolvido por você com o seu Deus. A Bíblia diz, depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu.
Olha para o seu irmão e diz assim: ei, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Aleluia. No verso 40 diz: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Ei, porque no trono somente um está. Mas em todo o resto, a Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele nos deu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, a autoridade sendo dada. E o fez vestir roupas de linho fino, a capa que manifesta a unção. E ele diz: e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. O menino que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, depois por aqueles que o compraram, foi vendido novamente agora para um egípcio. O menino que foi acusado injustamente dentro da casa do homem a quem ele servia e para quem ele trabalhava. O menino que resistiu à tentação de ceder para a sedução da mulher do seu chefe, que também foi colocado na prisão de forma injusta. Viveu lá e foi esquecido por 2 anos pelos seus próprios companheiros, que não lembraram do nome dele para chegar-se até Faraó. Mas depois de 2 anos, o nome dele foi lembrado. Ele foi chamado, trouxe a solução do problema para Faraó. E porque trouxe a solução para o problema, foi promovido a um lugar que nenhum outro homem ocupava. O que Deus pode fazer por você? Se Deus pode fazer isso por um escravo, o que Deus pode fazer por você? O que Deus pode fazer por você? Deus colocou José num lugar alto depois da vergonha de ter sido preso. Ei, mesmo depois de um cenário de vergonha, ainda há possibilidade de promoção para você. Deus, Ele tem para nós, querido, no lugar de vergonha, dupla honra. Sabe, Deus tem para você os lugares altos. Deus não quer você na cauda, Deus quer você como cabeça. Deus não deu o seu próprio filho para você ficar mendigando nada. Deus colocou você nessa terra para manifestar a bondade dEle, onde você passar. Se alguém te der algo para administrar, querido, não fica preocupado. Se alguém estiver dando a você um negócio, algo para você vender, algo para você fazer, um contrato para você assinar, se Deus estiver colocando você para trabalhar em algum lugar, não importa qual seja a vaga, não importa qual seja o lugar, não importa qual seja o cenário, não importa qual seja a loja, a empresa que Deus está dando para você administrar, será como José. Ele deu algo para José administrar, e porque José administrava, Deus abençoava os outros. Por amor a você, por meio da sua vida, Deus pode abençoar outras pessoas. Ah, mas eu não faço nada disso não, a minha posição lá no meu trabalho, eu sou só um funcionário mesmo, eu chego lá, fico só na porta, fico atendendo as pessoas que chegam e que saem, fico só monitorando. Ei, não importa a sua posição, não importava a posição de José, Deus era com ele. E porque Deus era com ele, ele prosperava. Na posição que você está, ninguém nunca recebeu um bônus, ninguém nunca recebeu uma comissão, ninguém nunca participou dos lucros, mas porque Deus é com você, você vai prosperar lá mesmo, fazendo o que você faz mesmo. Sabe, 2022 ainda não acabou, não. 2023 está bem aí, mas 2022 não acabou ainda. E eu declaro, querido, agora, ainda nesses dias, pessoas te entregando coisas, pessoas te entregando negócios, pessoas te entregando empresas para administrar, e outras pessoas sendo abençoadas através de você. Deus te entregando posições, Deus te entregando chaves e cargos para que você possa ser uma bênção na vida de outras pessoas. Deus não tem problema em te abençoar, porque Ele sabe que você sendo abençoado, Ele sabe que vai poder abençoar outras pessoas. Deus está contando nesses dias, querido, nesse tempo que nós estamos vivendo, chamado hoje. Deus está contando com pessoas que estão prontas a ser uma bênção aonde elas estiverem. Pessoas que não têm suas vidas por preciosas, mas também não têm suas bênçãos, seus bens por preciosos, porque estão prontas a abençoar. É dessas pessoas que Deus está precisando, para se mostrar como Deus que é com elas. Deus é com você.
Se Deus é com você, querido, você vai prosperar onde você estiver. Em Efésios capítulo 1, no verso 22, a Bíblia diz o seguinte. Efésios 1, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Há uma versão que fala que enche tudo em todas as partes. Sabe o que isso me mostra? Que Deus só precisa que eu esteja consciente de que é Ele quem satisfaz a mim em toda e qualquer circunstância. Você só precisa ter consciência de que é Deus quem satisfaz você em toda e qualquer circunstância. Sabe o que fez José resistir àquela mulher naquele cenário onde ele poderia ter caído com ela e o Potifar nunca teria sabido? Ele sabia que era Deus quem o satisfazia. Alguém que sabe que é Deus que o enche, não se rende a qualquer circunstância como se fosse vazio. Você não é vazio, você não se rende para qualquer situação, porque há um Deus que preenche você. A gente só precisa dessa consciência, querido. Pessoas que sabiam, na Bíblia toda nós vemos isso, pessoas que sabiam que Deus estava com elas, elas sempre prosperavam, porque isso era o suficiente para que elas fossem plenas e bem-sucedidas em tudo. Se a Bíblia diz que Ele enche tudo, dá plenitude a tudo e enche todas as coisas. Qualquer área na vida do crente que tem espaço vazio, significa que está desalinhada à palavra de Deus e que deve ser preenchida e cheia por aquele que enche tudo em todas as coisas. Se você abre sua geladeira e ela está vazia, você precisa encher a ela em tudo, em todas as coisas. Lembrar a ela o que a palavra diz. Pai, eu sei que sua palavra diz que você me deu a Cristo. Ele é a plenitude que enche tudo em todas as coisas. A geladeira é uma coisa, Jesus é o meu tudo, ela já pode ser cheia. Minha carteira está vazia, minha conta está vazia. Minha casa está vazia, eu sei lá o que está vazio para você ainda, aparentemente. Eu sei de uma coisa, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Se Jesus entrou na sua vida, isso significa, querido, que Ele pode encher tudo em todas as coisas. Se Deus é contigo, Ele enche tudo em todas as coisas. Mateus, no verso 1, no capítulo 1, no verso 22. Eu vou correr. Você vai correr também? Mateus 1, verso 22, diz assim a palavra de Deus: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. No verso 23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se antes Deus era com o povo, se antes Deus era com cada uma das pessoas, agora a Bíblia está dizendo que Jesus nasce e Ele é a manifestação de que Deus está conosco. Ele vem à terra para andar no nosso meio, para mostrar quem Deus é, para mostrar que Deus é conosco, mas também para abrir uma nova estação. No verso 20 do capítulo 28, já no final do livro de Mateus, a Bíblia diz assim, 28, verso 20. Jesus fala o seguinte para os discípulos no verso 19: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele termina dizendo exatamente isso. Diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus conosco, Emanuel, que também pode ser traduzido por Deus em nós. Se Deus na antiga aliança era com as pessoas, era com os homens, na nova aliança, nós todos nascemos de novo, entregamos nossa vida para Jesus. No momento que fazemos isso, o nosso espírito não é mais um espírito sozinho, solitário e morto, mas ele recebe a presença maravilhosa do Espírito Santo. Ele passa a habitar dentro de mim e de você quando nós dizemos sim para Jesus. Você sabe que agora o Espírito Santo habita dentro de você. Isso é fruto de uma promessa que havia do próprio Cristo, que dizia: olha, para onde eu vou vocês não podem ir, mas eu vou rogar ao Pai que Ele mande para vocês um outro Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou pedir ao Pai que Ele mande um exatamente como eu para vocês. E esse alguém que Jesus havia dito que iria vir era o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus. Que antes Deus era com os homens, mas agora Deus é em nós. Antes ele era com José, agora ele não só é conosco, mas ele também é em nós.
Como isso se dá? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. A Bíblia fala que Jesus diz para os seus discípulos, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Depois ele diz, vocês vão perceber que ele vai estar com vocês. E ele diz, ele habita em vós e estará em vós para sempre. João, no capítulo 16, fala sobre, no capítulo 14, no verso 16, fala sobre isso. Ele diz, ele habita em vós e estará em vós para sempre. Sabe, o Espírito Santo não me visita e visita você de vez em quando. Ele mora dentro de mim e de você. Ele permanece em nós. Essa é a razão, como o pastor Fábio bem falou no primeiro culto. Se você não assistiu, se você não estava aqui, eu recomendo que você assista, que você ouça no YouTube. Ele falou, olha, a presença de Deus, ela está em nós em todo o tempo. Essa é a razão porque a gente não ora dizendo assim, Senhor amado, Pai querido, eu entro agora na tua presença. Eu não entro na presença de Deus, porque a presença de Deus já está em mim o tempo todo. Essa é a razão porque quando nós oramos, nós apenas dizemos, Pai, eu oro agora nesse instante, ou Pai, eu venho aqui falar sobre isso, Pai, eu te rendo graças sobre aquilo, eu agradeço por aquilo outro, eu te peço isso, eu te peço aquilo. Eu não preciso mais entrar na presença de Deus, porque a presença de Deus não está longe de mim, ela está dentro de mim o tempo todo. Paulo diz a seguinte coisa para os irmãos na igreja em Corinto, ele diz assim, olha, não sabeis que vocês são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, habita em vocês. Ele habita em mim e em você. Sabe, se o Espírito Santo está comigo e ele habita em mim, o fato de estar Deus com alguém já é maravilhoso. Já torna alguém diferente e próspero. Agora imagine, quanto a nós, que temos o próprio Espírito Santo em nós. Sabe, se antes Deus era com as pessoas, agora você carrega Deus dentro de você o tempo todo. O próprio Espírito de Deus está com você aonde você chega. Isso quer dizer que você não pode estar em qualquer lugar, não pode falar qualquer coisa, não deve ir a qualquer lugar com qualquer pessoa. É verdade, não deve. Você deve sempre se perguntar, será que aonde eu vou Jesus iria? Será que aonde eu estou Jesus também estaria? Será que o que eu vou dizer agora Jesus falaria? Isso deve ser uma questão que nós devemos manter nas nossas vidas. Para lembrarmos de que Deus está conosco, mas também que agora Deus está em nós. Eu não posso levar o Espírito Santo de Deus nos lugares onde Deus não estaria. Eu não posso pisar em lugares que Deus não estaria lá. Porque eu carrego Deus. Você carrega Deus. E alguém que carrega Deus não pode ser uma pessoa normal. Não, eu só queria viver uma vida normal. Quando você aceita Jesus, você está dando a Jesus o senhorio da sua vida. Agora você fala, você vai aonde Ele deseja. Fazer, falar e ir. Às vezes a gente age como se Deus não estivesse conosco. Mas eu quero te lembrar que Deus não só está com você, como também Deus é com você. E se você passa por situações difíceis, não significa que Deus abandonou você. Porque a própria palavra de Deus diz que Ele jamais nos deixará, nunca nos desamparará, jamais nos abandonará. Não importa a situação, mesmo que pareça ser difícil, a situação difícil vai passar, mas o Deus em você não passa. Deus em você não passa, Ele habita, Ele faz morada, Ele está com você o tempo todo. Você não precisa temer. O que vai dar errado se Deus está em você? O que pode dar errado se o Criador do universo está em você? Nada vai dar errado, querido. Nada vai te dar errado. Nada vai ficar fora do controle de Deus na sua vida, porque Ele está em você. E como eu falei em Atos 10, fala sobre isso, que Jesus, por onde andou, Ele fez o bem a todos, curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele, Deus estava nele, Deus era com Ele, Deus é com você. Sabe, as pessoas vão perceber que Deus é com você através do que você vive, mas elas vão perceber que Deus está em você, através do poder que você demonstra quando elas precisam de uma resposta de Deus. Fique pronto para nesses dias, você não só demonstrar que Deus é com você, mas você demonstrar que Deus está em você. Nesses dias, se prepare. Deus é com você assim como Ele era com Jesus, mas Deus está em você, como antes da antiga aliança ninguém nunca havia experimentado. Hoje Ele está na sua vida, hoje Ele está onde você vai, hoje Ele está onde você pisa, aonde você chega, Deus chega junto com você. E se prepare para nesses dias ficar evidente, não só que Deus é com você, mas também para ficar evidente que Deus está em você.
O poder de Deus vai agir, querido, na sua vida, através da sua vida. Vai acontecer na sua vida, mas vai acontecer na vida de outras pessoas através de você. Fique pronto para isso. Ah, mas não é comigo não, isso aí é para quem é ministro, isso aí é para quem é mais espiritual. Não, é para todo crente. Porque todo crente carrega Deus. E se Deus chega no lugar, nada pode ser do mesmo jeito. Nunca mais você vai sair por essa cidade andando como quem não carrega Deus. Porque você agora sabe, a presença de Deus está comigo. Aonde eu vou, ela chega também. Aonde eu estou, ela também chega. Se eu chego, a solução chega. Se eu chego, o poder chega. Se eu chego, a cura chega. Se eu chego, a solução chega. Se eu chego, a prosperidade chega. Se eu chego, a abundância chega. Se eu chego, a saúde chega. Não importa o cenário. Pode ser num leito de UTI. Pode ser no lugar mais inóspito. Pode ser dentro de uma prisão. Pode ser dentro do pior lugar do mundo. Lá Deus está com você e Deus é com você. Mantenha firme a sua consciência e você vai viver o sobrenatural todos os dias. O sobrenatural na vida do crente não é para de vez em quando. O sobrenatural na vida do crente é para todos os dias. Os dias comuns são sobrenaturais. Todo tempo é sobrenatural se você está consciente da presença de Deus. Se você sabe que você carrega Deus. Se você sabe que Deus é com você. Mas se você sabe também que Deus é em você. Nada é comum. Nada é qualquer lugar. Nenhum lugar é qualquer outro lugar comum. Aleluia. Fica de pé. Eu lembro de quando Jesus estava no barco junto com os discípulos. E que eles enfrentaram uma tempestade, Jesus está lá dormindo. Todos nós conhecemos essa história, já deve ter até ouvido aqui na própria igreja. Mas é interessante que os discípulos eles ficam aterrorizados naquele cenário, mas Jesus permanece calmo, tranquilo. Ele repreende a tempestade e tudo fica bem. Sabe o que é interessante? É que o fato de Jesus estar no barco não impediu de os discípulos passarem pela tempestade. Às vezes as tempestades vão chegar nas nossas vidas, irmãos. Às vezes as tempestades vão nos abater. Os discípulos foram surpreendidos por aquela tempestade. Mas assim como nas nossas vidas, às vezes nós somos surpreendidos. E às vezes nós queremos ficar aterrorizados. Jesus estando no barco, a solução chegou. A Bíblia não registra que alguém naquele barco morreu. A Bíblia não registra que o barco virou, nem que alguém se perdeu. A Bíblia não registra que alguém morreu porque o barco estava enfrentando a tempestade. E sabe por que isso não aconteceu? E por que a Bíblia não registra isso? Porque Jesus estava no barco. Se Jesus está no seu barco, se Jesus está em você, através do Espírito Santo, é a certeza de que nada vai se perder. Nada na sua vida vai se perder. Nenhum mal vai te suceder. Porque mesmo que a água entre no barco, você não precisa se preocupar. Nada vai ser perdido. Só porque Ele está com você e Ele está em você. A tempestade na sua vida não é maior do que o Deus que está com você. A tempestade na sua vida não é maior do que o Deus que está em você. Se uma enfermidade chega, se uma situação difícil chega, se uma crise vem, se uma dificuldade financeira chega, não é maior do que o Deus que está em você. Não é maior do que o Deus que está em você. Não é maior. Saiba disso, ninguém vai se perder. Se Cristo está no meu barco, nenhum prejuízo virá. Se Cristo está no meu barco, nada será perdido. Se Cristo está no meu barco, ninguém vai morrer. Porque Cristo está comigo, porque Cristo está em mim, pelo Espírito Santo que em mim habita, eu posso ter certeza, tudo vai bem. Tudo vai bem. Deus é comigo, Deus é em mim. Você pode dizer isso nessa noite? Deus é comigo, Deus é em mim, tudo vai bem. Tudo vai bem, nenhum mal me sucederá, nada será perdido, nada será abalado, nada será roubado, nada será destruído, porque Deus está comigo, Deus está em mim, na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Deus está aonde eu vou, Deus está comigo, aonde eu vou, Deus está em mim, e o seu poder será evidenciado através da minha vida, em minha vida e na vida daqueles que me cercam. Aleluia, aleluia.